Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Bloco K. Para quem não sabe, o Bloco K é uma nova obrigatoriedade fiscal que começa a vigorar para empresas com faturamento abaixo de 70 milhões a partir de 1 de janeiro de 2019. Empresas com faturamento maior já estão entregando o Bloco K, então a partir de 2019 começam as pequenas e médias empresas que estão enquadradas no regime do lucro real e do lucro presumido. Nós vamos falar isso dividir a apresentação em alguns pontos. Primeiro, o que é o Bloco K, o que é preciso fazer para cumprir esta obrigatoriedade, os impactos oriundos do Bloco K e quais os possíveis ganhos. O que é o Bloco K? O Bloco K, como eu já disse, é uma nova obrigatoriedade, vai pegar empresas do ramo fundamentalmente industrial e alguns atacadistas, dependendo do quinário. É um bloco, esse bloco na verdade é um registro dentro do expédio fiscal. Na verdade, o expédio fiscal que já está em vigor, ele passa a incorporar mais o registro, que é o registro K, por isso que se chama Bloco K, né? Esse registro basicamente vai ter as informações da produção. Então, a única área que o governo não enxergava, que você faz, não enxergava, é justamente o chão de fábrica. Ele tinha as informações das notas de entrada de matéria-prima e tinha as notas de saída de produto acabado. Mas ele não sabia exatamente o que acontecia com as matérias-primas dentro do chão de fábrica. Se realmente eles eram utilizados para a produção, ou se havia perda ou se ficava em estoque. Então essa informação agora passa a ficar claro para o governo. Eu diria que o Bloco K é o verdadeiro Big Brother no chão de fábrica. De fato, o Bloco K, além do Big Brother, ele significa que o governo vai poder enxergar quanto custa o seu produto acabado, considerando o contexto de materiais. Então assim, ele vai conseguir saber quanto de material é consumido por cada ordem de produção e os seus respectivos custos. Então ele vai conseguir saber se na verdade se existe coerência entre o custo do item fabricado e o preço de venda do item fabricado. E aí ele vai conseguir também cruzar as informações. Eu diria que o Bloco K é a maior fonte de cruzamento de informações dentro da empresa, porque ele vai cruzar exatamente as entradas de matéria-prima, vai ter que entrar no consumo do produto acabado. Na hora de apontar as ordens, essas matérias-primas terão que ser consumidas para a geração do produto acabado. Se não forem consumidas, elas têm que estar em estoque. Se forem consumidas, eles têm que ter nota de entrada dessa respectiva matéria-prima. Então é um registro bastante estratégico do governo que você faz para cruzar informações. Então a empresa precisa tomar muito cuidado na entrega dessas informações. É importante ter muita coerência, né? Eu diria que é mais delicado o Bloco K do que controle de notas de entrada e notas de saída. Ele é bem documentado, existe um movimento específico para isso, enquanto que o Bloco K ele vai registrar os movimentos internos da empresa. Então assim, se a matéria-prima entrou e foi consumida só uma parte do produto acabado, ou ela está em estoque, ela virou perda. Então precisa, na verdade, apontar essas saídas de forma adequada e de forma estritamente precisa, para que não tenha surpresa no futuro, porque como todos sabem, o processo de fiscalização do governo ele ocorre depois, ele não ocorre na hora que você entrega a obrigação. Aqui eu vou passar rapidamente sobre o Bloco K que ele engloba, né? Então ele vai englobar efetivamente a produção precisa de estoque de materiais são comprados, então tem movimento de compra e movimento de venda. Isso forma o que a gente chama do FD fiscal, o expédio fiscal. E o Bloco K, como eu disse, ele é uma parte do expédio fiscal. Aqui são
os registros que envolvem o bloco K são os vários subregistros do registro K de informações que tem que compõem o bloco K. Então aqui o período de apuração, o estoque escriturado. Então uma coisa importante é que o governo passa a dividir o estoque em alguns setores: estoque não almoxarifado, estoque de produto em processo, estoque de material em poder de terceiro, estoque de terceiro em seu poder. Então você tem que ter isso identificado de forma clara e precisa. O bloco K, como dito, ele substitui o registro de controle da produção, né? O RCPE, Registro de Controle da Produção e do Estoque, que agora passa a ser substituído do bloco K. Qual é a vantagem, ou o que significa isso? Significa que o governo tem muito mais visibilidade dessas informações, porque elas são eletrônicas, não são formulário, não são papel, não são relatório que precisam ser digitados. No momento, quando era papel, ele era digitado ou era numa planilha pela fiscalização no momento da fiscalização. Agora não, a informação ela vai estar lá mensalmente no banco de dados do governo, e a qualquer momento ela pode estar auditando, ela pode estar auditando online. Aí o governo tem a liberdade de estabelecer políticas de fiscalização por setor, por segmento, por porte de empresa, de uma forma muito mais ágil, praticamente quase que em tempo real. Como o E2 Corp gera o bloco K? Basicamente ele vai compor informações de estoque, compras de matéria-primas e componentes e produção, toda a parte de controle de ordem de produção, o plano de produção e os apontamentos de produção e apontamento de perda. Tudo isso vai compor os registros K que vão formar o bloco K, que é o bloco nova obrigatoriedade das empresas. Aqui eu passo rapidamente. O bloco K, as compras e ordens de produção são geradas em função de uma demanda. Então o processo produtivo, como ele tem que ser implementado. O modo de produção tem que ser implementado agora dentro de uma ótica do bloco K. Então o bloco K ajuda a disciplinar a forma de implementação do modo de produção. Então é importante, mesmo as empresas que já implementaram o bloco K, a produção, precisam rever a forma para ver se elas estão compatíveis com o bloco K. Quem não implementou já implementa da forma correta. Mas assim, é necessário implementar, né? Porque senão não é possível gerar todas as informações de forma consistente. Diferentemente do expediente fiscal anterior, que você pegava as notas de compra, as notas de vendas, que são os XMLs, né? A contabilidade importava para dentro e gerava as informações do expediente. Agora, com o bloco K ficou difícil, né, para ser feito isso. Então a empresa, mesmo se ela faz essa gestão fiscal fora, ela vai precisar gerar as informações da produção para a área da contabilidade. Mesmo que ela não gere o SPED todo, essa informação da produção tem que vir da empresa, especificamente tem que vir do sistema de ERP da empresa, para que a contabilidade possa gerar isso de forma correta e consistente. Se for feito dentro do ERP ou dentro do E2 Corp, o E2 Corp no caso já gera tanto o SPED completo, incluindo o bloco K. Então a vantagem de gerar dentro do ERP é a consistência da informação, e eu diria que a consistência é o item mais crítico do bloco K. Então assim, é altamente recomendável que a partir do bloco K que o SPED fiscal seja entregue por dentro do ERP. Porque o SPED fiscal é uma coisa só, é um arquivo só, que vai englobar aí vendas e compras, e agora o bloco K. Um item importante na composição do bloco K são as perdas, né? Que às vezes dentro de um processo normal ou manual elas são meio que ignoradas ou são estimadas. Agora as perdas precisariam ser apontadas de forma um pouco mais sistematizadas, porque agora faz parte do bloco K.
que significa isso? Entrada de matéria-prima, menos saída para geração do produto acabado, né, que é o apontamento, menos perda, o que sobrar é o estoque. Então esse número tem que bater, né? Senão vai gerar uma inconsistência, vai gerar um risco fiscal para a empresa. Outro ponto que o governo está olhando muito é a questão da industrialização em terceiros ou industrialização para terceiros. Então, assim, toda vez que se faz uma industrialização em terceiros, normalmente implica em você enviar a matéria-prima e o terceiro fabrica, gera o produto semi-acabado, isso volta em formato de faturamento. Então, na verdade, é como se a matéria-prima fosse uma remessa de matéria-prima, remessa para industrialização, volta essa remessa e se forma o apontamento da ordem que gera o semi-acabado produzido em terceiro. Nesse processo ocorre uma transferência do semi-acabado do terceiro para dentro da empresa. A volta da matéria-prima é só para matar a nota de ida, né? Porque não tem que zerar. A diferença tem que virar devolução. O que é preciso fazer para cumprir a obrigatoriedade? E falando em termos do ORP, na hora da estruturação do modo de produção. Primeiro, ter o cadastro de produtos, matéria-prima, componentes revisados. É importante que isso aqui esteja absolutamente correto. Outro ponto tão importante quanto o cadastro de produto é a ficha técnica. A estrutura do produto, a formulação do produto, a estrutura de engenharia, como você quiser chamar, mas a composição do produto tem que estar absolutamente correta. Por quê? Porque na hora que você apontar a ordem, vai dar a saída na quantidade definida na ficha técnica. Então ela tem que estar correta, senão vai deturpar a informação de estoque e de movimentação de matéria-prima. Outro ponto é estruturar os locais de produção. É muito importante, alguns locais é necessário ter, por exemplo, local próprio, que pode ser o almoxarifado, onde você guarda o estoque de matéria-prima. O local de terceiro, no caso de você ter industrialização em terceiro, se não tiver, não precisa criar. Mas eu aconselho deixar criado, mesmo que não use agora, né? O local em produção, que é o estoque de matéria-prima in process. É importante ter essa identificação daquela matéria-prima que está no almoxarifado e aquela que está em produção. Porque, por exemplo, na virada do mês, você tem que saber o que está ainda em estoque e o que está em processo. Porque tudo isso vai formar o seu estoque total de matéria-prima. E, por final, o estoque de material de terceiro, quando você industrializa materiais que não são seus, materiais de terceiros. Especificamente sobre terceiros, tem que fazer aquele controle de remessa e retorno de matéria-prima, que envolve notas que vão matéria-prima e notas que retornam as matéria-prima, zerando a ida e voltando as matérias-primas mais os semi-acabados que foram fabricados pelo terceiro. Aí gera a ordem, o apontamento e dá a saída respectiva. E controlar as perdas do processo. As perdas é um item controlado pelo bloco K. Pontos de atenção. Pontos de atenção é uma delas, eu diria que uma das mais importantes é a estrutura de engenharia. A composição, ficha técnica, como você queira chamar. É importante que ela esteja absolutamente correta. Definir bem os processos nos setores de compras, vendas e utilização de materiais. Conhecer os custos, perdas e os níveis de desperdícios de produtos e de matéria-prima. Processos terceirizados, identificar com precisão estoque de material em poder de terceiro em seu poder. Então, na hora que fecha o mês, que vai enviar o bloco K referente ao mês fechado, eu preciso ter esse retrato do que material meu que está em terceiro e material de terceiro que está em meu poder. Eu preciso identificar isso corretamente no envio do bloco K. Os locais de estoque têm que estar estruturados para suportar essas localizações, né?
e o choque de gestão para lidar com pessoas, porque implementar RP nada mais é do que envolver tecnologia de gestão com pessoas. Pontos impactantes do Bloco K. Primeiro, definir bem os processos nesses setores, compras, vendas e produção. Ter maior acuracidade nas informações geradas, associadas aos estoques, estrutura de produto. O Bloco K vai exigir isso, né? Então, o RP que a empresa possui precisa estar preparado para o Bloco K, né? Precisa ter um nível de precisão, rastreabilidade e controle para garantir que a informação do Bloco K seja consistente. Tratamento de identificação de perda, é importante ter isso, seja a perda de material em processo, em processamento, ou perda durante o processamento, e aquelas perdas que a gente chama de refúgio após o apontamento, quando aponta e o material é rejeitado pelo controle de qualidade. Em ambos os casos eu preciso ter essa identificação. Um ponto interessante é que o Cefaz não tem um validador para o Bloco K. Eu acho isso muito ruim. Eu preferia, na verdade, que o Cefaz checasse e rejeitasse, você corrigir e mandava novamente. Agora não. Ele deixa você mandar da forma que você achar melhor, né? O problema vem depois. Tal como o SPED fiscal, SPED contribuições e outros SPEDs, o problema não está no envio, o problema está depois do envio, né? Quem já levou multa em referente a SPED pode notar que a multa veio depois de 4 anos de envio, que a Receita, na verdade, ela espera acumular os seus erros para aumentar o montante da multa. Então, assim, o fato de ter enviado, na verdade, não significa que você está livre daquilo. Significa que você deu condições do governo te auditar e fiscalizar. Sempre houve uma polêmica com relação aos segredos industriais e ainda há, principalmente dos setores farmacêuticos, setores de indústria alimentícias, porque na medida que você mostra que matérias-primas foram envolvidas numa ordem de produção, indiretamente você está dando a formulação daquele produto, pelo menos a nível quantitativo, não a nível de processos. Mas o segredo, eu acho que só a quantidade não quer dizer nada, é a mesma coisa que o bolo e você falar que vai tanto de farinha, tanto de ovo, não dá a sequência e o tempo que tem que bater, o tempo que tem que assar. Então, assim, da mesma forma, esse segredo, eu diria que ele não é a totalidade. Acho que a quantidade para mim é 30%, 70% é o processo, como isso efetivamente feito, né? A forma, os tempos para que chegue-se ao produto final. Com o Bloco K, as empresas, de uma forma geral, vão melhorar o nível de qualidade de informações na área de produção. A gente sabe muito bem que muitas indústrias, até de porte médio, têm uma implantação de tecnologia e gestão na área de produção muito manual, muito auxílio de planilha, principalmente na parte de planejamento de compras e produção, tem muita planilha, que agora com o Bloco K vai ter que acabar. A planilha vai ter que virar banco de dados, vai ter que virar movimento com rastreabilidade, vai ter que ir para o ERP. Isso vai, na verdade, organizar a produção, vai estruturar em empresas mais uma fundamentação de gestão melhor e vai aumentar a competitividade do mercado. Com isso, exatamente aí que tem os ganhos, né? Na medida que você é obrigado a melhorar as informações para ter mais precisão, para poder entregar o Bloco K, você começa a ter acesso às informações de maior qualidade na produção. Então, maior qualidade, maior confiabilidade, maior segurança operacional e velocidade. Então, você tem informação praticamente online do que acontece na produção, seja em consumo de matéria-prima, perdas, produtos fabricados, quantidades e tudo mais. Essa informação passa
Isso dá mais agilidade nos processos de decisão. Então, assim, isso de uma certa forma força as empresas a ter uma gestão de PCP um pouco mais estruturada. Isso vai tornando o negócio mais organizado e mais competitivo, eleva o nível de controle dos processos produtivos e vai permitir também identificar melhor os custos, né? Onde estão os custos. Isso também, em algumas empresas, às vezes acabam ficando desapercebidas ou não identificadas. Uma implementação do ERP, no caso do E2Corp, você tem os seguintes ganhos: maior agilidade na obtenção de informação, maior integridade e confiabilidade na geração de dados, porque é um sistema integrado, as informações geradas são decorrentes de um movimento, são decorrentes de uma digitação. Então, assim, a saída de matéria-prima é decorrente de um movimento de apontamento de ordem. E aí vai, né? A ordem foi gerada em decorrente de uma demanda de pedido de venda. Então, todo o processo ele é encadeado e tem uma fundamentação. Quando tem uma fundamentação, você tem mais qualidade na informação. Maior compliance e confiabilidade das informações fiscais. Então, você atende o governo com maior segurança. E com isso você tem redução dos riscos fiscais, redução de custos direto e indireto. Na medida que você começa a apurar, você começa a medir isso mais corretamente, você começa a cuidar melhor dessas informações. O bloco K, é claro, ele imputa para a empresa alguns riscos que não são ou que a empresa precisa estar atenta. Vamos listar alguns deles. Primeiro, com relação à visibilidade das informações. O bloco K traz a visibilidade no último reduto que os Cefaz não enxergavam. E com isso ele cruza o que está saindo com o que está entrando. Então a inconsistência hoje reza exatamente no chão de fábrica. E é exatamente aí que o governo vai apurar essa consistência do que entra, entre o que entra e o que sai. O que entra de matéria-prima e o que sai de produto acabado. Ao enxergar a matéria-prima passa a estar associada às ordens de produção e se exigirá informações mais consistentes da estrutura de engenharia, dos apontamentos e tudo mais. Cuidado 1. Usar matéria-prima na fabricação de um produto que não tenha tido entrada fiscal. Tem que tomar cuidado. Então, se a matéria-prima está no movimento, tem que ter as entradas, tem que ter o estoque daquele material. Estoque contábil, não estoque físico. Porque às vezes você tem estoque físico e por alguma razão você não contabilizou aquela entrada. Por falha ou por qualquer outra situação. Então precisa tomar cuidado. Todas as entradas de matéria-prima que não tiveram saída por produção ou perdas, tem que constar em estoque. Se não constar em estoque, gerou novamente uma inconsistência. Se você declara um estoque de matéria-prima, você tem que ter tido a entrada da nota fiscal. Se você declarou um estoque e não tem entrada, você tem o mesmo problema. Ter estoque em terceiro e não ter feito a remessa. Lembre-se que o terceiro pode estar também entregando o bloco K, ele pode estar declarando o material seu lá. Então o governo vai começar a cruzar essa informação daquilo que o terceiro te manda para industrializar e daquilo que você manda para ele industrializar. Lembre-se que ele tem a nossa nota de remessa, né, desses materiais. Então ele sabe exatamente quanto você mandou ou quanto você recebeu de terceiro. Recomendações, nós já passamos por várias delas, mas só novamente falando que nunca é demais revisar as estruturas, revisar os custos médios das matérias-primas, é importante que isso aqui esteja correto, rever os processos de remessa e retorno, não dá para fazer como antes, as coisas têm que ser precisas, tudo que vai identificado tem que voltar identificado na mesma, de forma alinhada, para que isso zere.
revisar os locais de estoque conforme necessidade do bloco K, ter aqueles locais que nós já citamos, rever ou implantar os apontamentos de perdas, que às vezes não se aponta perdas, simplesmente dá saída depois. Então, tratar corretamente o uso de itens alternativos no processo de fabricação, ok? Porque o que acontece em algumas indústrias, você não tem um determinado componente, você vai lá e usa um segundo componente. Então se você não tratar isso corretamente, você pode dar a saída no código errado, e aí o estoque vai ficar inconsistente. Então precisa tomar muito cuidado com aquela troca que ocorre durante a produção, que às vezes não são devidamente identificadas, né? Eu não posso só dar saída, sendo que na movimentação do bloco K, aquela saída vai estar atrelada a uma ordem de produção. Implantar o MRP1 de uma forma completa e controlada. Então não precisa o bloco K implantar o MRP2, que é a parte de processo, roteiro, carga máquina e scheduling. Só precisa do MRP1, que é a gestão da produção do ponto de vista de materiais, ok? Enfim, é isso. É muito importante implantar da forma correta. Para implantar o bloco K precisa ter uma implementação de produção bem feita, mas bem feita hoje significa estar alinhada com os requisitos do bloco K. Então, mesmo aqueles que já implantaram, é necessário rever a implantação do modo de produção. Não é só treinar o bloco K ou treinar como gera o bloco K. Eu preciso rever o processo que foi implementado a produção, porque isso é o que vai garantir a consistência da informação gerada pelo bloco K. O bloco K não é aperta um botão e gera. Tá? De fato operacional, aperta o botão e gera, mas assim, todo o trabalho vem antes, desde a entrada da nota da matéria-prima, passa pelo processo produtivo de industrialização, apontamento de ordem e geração do produto acabado, depois o faturamento do produto acabado. Então tudo isso tem que estar devidamente integrado, devidamente sistematizado. Então assim, não olhe o bloco K como uma coisa simples, de simplesmente gerar um arquivo, seja para você faz. Mais do que isso, você precisa implantar um processo sistematizado na produção, porque se você não fizer isso, na hora que você enviar um bloco K, você está enviando uma bomba relógio para a tua empresa, porque isso vai se refletir lá na frente, a informação inconsistente vai chegar no Cefaz, isso volta em forma de multa, em forma de risco fiscal. Então, a recomendação que eu faço é essa: revise a implementação do MRP na área de produção, porque aí o bloco K vai ser uma decorrência dessa boa implantação, tá ok? Boa sorte a todos.